Ele já está de volta, Pedro Duran, com o tabuleiro eleitoral. Hoje, a volta dos que não foram, é isso, Pedro? Que é quase isso. É quase isso. É isso. Você vê que o Ricardinho já está de volta, já colocou a nossa trilha do tabuleiro eleitoral aqui, porque hoje a gente vai dar um passeio pelo Brasil, mostrando as capitais brasileiras onde ex-prefeitos tentam voltar ao jogo político. São 10 ao todo que já ocuparam o cargo de prefeito nas cidades brasileiras, nas capitais brasileiras, e hoje estão disputando a eleição contra os atuais prefeitos ou os indicados por eles e tentam buscar a cadeira de novo para poder voltar a comandar as cidades brasileiras. Estamos falando de 10 candidatos em 8 cidades e a tela vai mostrar quem são eles aqui, os nossos candidatos ex-prefeitos. Então, começando para fazer uma passagem rápida por aqui, a gente está falando do Marcos Alexandre, que é candidato em Rio Branco, capital do Acre, contra o Tião Bocalon, já foi prefeito lá. João Coser em Vitória, do PT, e o Luciano Cartacho, também do PT, em João Pessoa. E o Luciano Dutti, esses três aqui de esquerda, né? O Dutti apoiado pelo PT, mas candidato do PSB lá em Curitiba, onde também existe o Roberto Requião, que foi governador do estado e prefeito da capital paranaense, lá na década de 80, de 86 até 88. Nós temos o Silvio Mendes, do União Brasil, em Teresina, candidato também que já ocupou o cargo, e dois candidatos que ocuparam o cargo de prefeito de Natal, porque o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, não pode se reeleger. Então ele está apoiando o Paulinho Freire. Então temos o Carlos Eduardo Alves do PSD e o Paulinho Freire do União Brasil, que tentam voltar à cadeira de prefeito lá em Teresina. O Dário Berger, do PSDB, é o desafiante do atual prefeito de Florianópolis, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E o último, mais próximo de você, é o Eduardo Siqueira, que é candidato pelo Podemos em Palmas. Podemos que também tem um tabuleiro eleitoral interessante. Vamos começar nossa viagem, então? Vamos. Vamos rodar o primeiro tabuleiro. A gente vai ver como é que está a situação nas capitais brasileiras e a gente começa com Rio Branco. Rio Branco, a gente tem a vantagem do ex-prefeito Marcos Alexandre, que está com 42%, mas temos aqui também o Tião Bocalon, que é o atual prefeito, que se aliou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, saiu do Progressistas e foi para o PL para fazer essa campanha ao lado de Bolsonaro. E esses dois candidatos rivalizam essa disputa em Rio Branco, nessa que é para o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, que inclusive lançou uma nova bateria de pesquisas essa semana, a eleição mais disputada em uma capital brasileira neste momento, no retrato do momento de situação de Rio Branco. Continuando a rodar o nosso tabuleiro eleitoral, a gente vai para Vitória, capital do Espírito Santo, onde a gente tem aqui na frente o Lorenzo Pasolini, que é o atual prefeito do Republicanos, com 48%. Uma situação muito favorável para ele, que é inclusive um dos candidatos mais jovens dessa disputa. Ele está com 48%, na frente do João Coser, que já foi prefeito pelo PT e tenta voltar ao cargo, que está com 17%. Nesse cenário aqui, se a eleição fosse hoje, muito possivelmente Lorenzo poderia levar a eleição no primeiro turno, porque o tabuleiro eleitoral ele leva em consideração os votos totais e não os votos válidos e o percentual desses candidatos. Ele é um agregador de pesquisas, o índice CNN, e é com ele que a gente faz o tabuleiro eleitoral. Continuando a girar para ver a situação dos nossos ex-prefeitos, a gente chega em João Pessoa, capital da Paraíba, onde a gente tem o Cícero Lucena, do Progressistas, com 35%, o atual prefeito, na frente do Luciano Cartacho, também o desafiante do PT, que é um candidato que tem 16%, Renan, mas pode avançar um pouco mais, porque nas capitais nordestinas você tem um potencial de crescimento para os candidatos apoiados por Lula, que venceu em quase todas elas, só não ganhou em Maceió, onde o JHC tem uma frente bem significativa. O Rui e o Marcelo Queiroga, ex-ministro de Jair Bolsonaro, aparecem num terceiro pelotão com 13%. Como é que está a situação em Curitiba? Em Curitiba a gente tem uma eleição favorável para o atual prefeito, que é o Eduardo Pimentel, que está na frente com 24%, ele que é candidato do PSD, mas ainda com um percentual, Renan, um pouco distante daquele que pode ser considerável favorável para conseguir ganhar essa eleição ou até ter uma vantagem significativa do primeiro para o segundo turno. E o Luciano Dutti com 14% aqui, ele que é candidato do PSB, representa a esquerda,
esquerda. O outro ex-prefeito e ex-governador é o Roberto Requião, que está ali com 11% na lanterninha desses mais bem colocados, com o Ney Leprevost do União Brasil aqui também com 14%, mas você vê os ex-prefeitos aqui posicionados no tabuleiro eleitoral. Para a gente continuar a rodar aqui o nosso tabuleiro eleitoral, a gente chega agora na nossa próxima cidade, que tem o Fábio Novo, do PT, com 44%, e também o Silvio Mendes, do União Brasil. A gente está falando de Teresina. Teresina, que foi a protagonista nos debates eleitorais de uma cena curiosa, Sim. que foi o atual prefeito dando uma cabeçada em um dos adversários. Durante um debate. Durante um debate eleitoral. Quem é o atual prefeito? Dr. Pessoa, que está lá com 5%, é um dos prefeitos mais mal colocados nessa disputa eleitoral em capitais. Já visto aqui a porcentagem dos dois principais Os adversários estão na frente, né? Silvio Mendes, que foi prefeito pelo União Brasil, está com 39%, na época que ele era prefeito não, mas enfim, agora está no União Brasil com 39%, mas tem ali um candidato apoiado por Wellington Dias, ex-governador, pelo atual governador, pelo presidente Lula, que está despontando na frente, que é o Fábio Novo, do PT, com 44%. Vamos continuar rodando o nosso tabuleiro eleitoral, para a gente poder ver que cidade aparece agora. Aqui pronto, nós temos o Carlos do PSD e o Paulinho do União Brasil, que são dois ex-prefeitos que vão disputar a eleição um contra o outro lá em Natal, né? O Paulinho, aliás, é o apoiado pelo Álvaro Dias, foi o escolhido por ele pelo União Brasil para poder disputar essa eleição. Você tem a Natália do PT, que está um pouco mais atrás, a Natália Benavides, que está com 15%. Também existe uma possibilidade dela avançar em conseguindo trazer um pouco dessa frente de esquerda, o voto de esquerda a favor dela. Continuando a nossa viagem aqui, a gente vai chegar agora em Florianópolis, onde o prefeito Topázio Neto está na frente, com 44%, uma situação muito semelhante, por exemplo, ao Rio de Janeiro, onde você tem Eduardo Paes também acima dos 40% e um potencial de vitória no primeiro turno se consolidar essa base. Mas você tem o Dário Berger aqui do PSDB já ameaçando tirar um pouco dos votos do Topázio, ele que já teve a gestão da capital catarinense e justamente por isso está na frente. E o Marquito, que é a força de esquerda aqui do PSOL, com 12%, aparecendo também nesse segundo pelotão. Completando a nossa viagem pelo Brasil, a gente mostra a situação em Palmas, onde você tem a Janade Valcari, do PL, que é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com 41%. Uma vantagem muito significativa para ela nessa disputa, onde ela tem como adversário o Eduardo, que é o candidato do Podemos, como a gente disse, foi prefeito, com 27% também. Então, um passeio bem significativo no Brasil. Podemos, só para completar, voltar para aquela primeira tela da arte, só para a gente resumir e dizer o seguinte: o que a gente consegue perceber no tabuleiro eleitoral quando a gente fala dos ex-prefeitos que tentam voltar ao cargo, Renan? Que todos eles se beneficiam de um recall, que é a lembrança do voto, a lembrança da gestão daqueles eleitores. Nenhum deles está mal posicionado, nenhum deles está com menos de 10% na disputa. Com exceção do Roberto Requião, que está um pouco mais atrás, os outros candidatos a prefeito ou estão em segundo ou em terceiro lugar, mas rivalizando com os atuais prefeitos e bem posicionados. Então pode ser que a gente tenha no segundo turno alguns desses rostos aqui dos ex-prefeitos disputando com os seus adversários. Esse foi o nosso giro, a nossa viagem com Pedro Duran no tabuleiro eleitoral, sempre muito importante para a gente entender tudo que está acontecendo, né, Pedro?